Deus. Ageu, capítulo de número 2, vamos ler a partir do versículo de número 4, que diz assim a palavra do Senhor. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, versículo de número 4: Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu e todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito. O meu Espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu e a terra, e o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão e encherão de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. A minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu te peço, ó Pai, que em nome de Jesus, assim como o Senhor falou ao meu coração através desta palavra, que o Senhor possa falar ao coração do teu povo, e que toda honra, toda glória e toda adoração seja tua. Amém e graças a Deus. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Queridos irmãos, o povo de Israel sofria há aproximadamente 70 anos debaixo do jugo dos babilônicos. As 8 tribos já haviam sido entregues nas mãos dos assírios. Restou apenas o reino do sul, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, que tinham como sua capital a cidade de Jerusalém, que Deus deixa bem claro na sua palavra que Ele havia poupado este povo. Mas devido à desobediência deste povo, o Senhor os entregou na mão dos babilônicos, e a profecia do profeta Jeremias é que seria de 70 anos o cativeiro deste povo. O povo estava triste, o povo estava desisolado, e como não estava? O povo de Deus agora é escravo em terra estranha. Meus irmãos, nesta noite, em oração, o Senhor colocou em meu coração que eu quero ser profeta na sua vida. Quero profetizar bênçãos na sua vida. Como o povo pode ser feliz? Como o povo de Deus pode estar em alegria se ele está vivendo uma vida de escravidão debaixo do jugo do pecado? Debaixo de coisas erradas que não agradam e que não satisfazem ao nosso Deus. A tristeza era tão grande que o Salmo de número 137 retrata o sofrimento do povo, quando o povo vai dizer, quando o salmista vai expressar, que eles se assentavam à beira dos rios da Babilônia e choravam, e lamentavam, tamanho a sua aflição e o seu sofrimento. E a palavra do Senhor vai dizer ainda no Salmo de número 137, que os seus opressores, os babilônicos, pediam que eles entoassem louvores, que eles cantassem músicas, mas eles penduraram os seus instrumentos musicais nos galhos das árvores, e diziam: como poderemos nós cantar? Como pode sair dos nossos lábios um cântico se nós estamos tristes? Longe da nossa Jerusalém, longe da nossa cidade amada, longe do nosso templo onde nós cultuamos e adoramos ao nosso Deus. Tamanho a aflição daquele povo.
mas nem tudo é para sempre. Deus, Ele vai levantar ungido. 70 anos de cativeiro terminou, e Deus vai levantar o seu ungido. E a palavra ungido significa consagrado. A palavra ungido significa escolhido. A palavra ungido significa escolhido por Deus e separado. Muito obrigado, meu irmão. Escolhido por Deus e separado para um papel especial, ou para um serviço específico. E quem disse que Deus não usa o ímpio quando Ele quer? Irmão, se eu e você não estendemos as nossas mãos para fazer aquilo que Deus quer, Deus vai levantar alguém para fazer. Não pense que vai ficar sem fazer. Não pense que o pastor Diogo é o último biscoito do pote, porque não é não. Deus, Ele levanta o seu ungido. E Deus vai levantar o rei Ciro. E esta palavra está em Isaías, capítulo de número 45, a partir do versículo de número 1, que a palavra do Senhor vai dizer assim, ó: assim diz o Senhor ao seu ungido. E esse ungido tem um nome, Ciro. Isaías 45, irmão, versículo 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, Ciro, a quem eu tomo pela mão direita, para bater as nações ante a face, para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharam. Irmãos, quando Deus Ele unge alguém para um propósito, quando Deus Ele chama alguém para um ministério, Ele não deixa sozinho. Ele toma pela sua mão, e Ele guarda, e Ele capacita, e Ele usa. Assim diz a palavra do Senhor. E o Senhor vai dizer: para bater as nações ante a sua face. Irmãos, não há quem fique de pé diante da palavra de Deus. Não há quem fique de pé diante a igreja do Senhor. E para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele portas que não se fecharam. Mas ele é rei, pastor, mas ele é importante. Rei dos reis é o Senhor. Importante é o Senhor dos exércitos. E a palavra do Senhor fala que o que está diante de nós são portas que serão abertas pelo Senhor, e portas que não se fecharão. E nesta noite eu profetizo para esta casa que algo grande virá. Anote, pegue seu caderno, pegue sua Bíblia, anote no canto do rodapé e coloca aí que o pastor Diogo profetizou nesta noite que coisas grandes virão. Irmãos, eu vou te dizer um segredo nesta noite. Nós ainda não vimos a glória do Senhor. Não como Ele quer, não como Ele vai se manifestar em nosso meio. Deus vai fazer coisas grandes nesse lugar. O mesmo Deus que garantiu a promessa de nós estarmos onde nós estamos hoje, Ele te fala nesta noite que Deus vai fazer coisas grandes neste lugar, e que as portas que Ele abrirá, ninguém há de fechar. E tome posse desta palavra, porque ela serve para a sua vida também. Versículo de número 2: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Meus irmãos, quando nós pensamos em ir, o Senhor já está lá. Tem um corinho que fala sobre isso. Quando nós imaginamos, o Senhor já fez, o Senhor já abriu as portas, o Senhor já agiu em nosso favor.
E muitas vezes nós olhamos para a estrada, muitas vezes nós olhamos para a caminhada, e os nossos olhos enxergam caminhos tortuosos, caminhos de dificuldades, caminhos de falta. Falta de quê? Falta de recurso, muitas vezes falta de coragem, muitas vezes falta de material humano. Mas o Senhor nesta noite nos diz que Ele está a consertar os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Babilônia, com sua muralha poderosa, com suas portas de bronze, mais grossa do que essas paredes de tijolo dobrado, pensava que era invencível e que era impossível de serem derrubadas. Mas aquele que chamou o rei ímpio, Ciro, e que fez as promessas para aquele rei, foi na frente, consertou o caminho e derrubou as portas de bronze. Eu não sei qual é a dificuldade na sua vida, isso aqui vai para você agora. Quais são as suas lutas, ou como estão os seus caminhos. Mas nesta noite receba da porta de Deus, da parte de Deus, que as portas que parecem indestrutíveis, que as portas que parecem impossíveis de serem derrubadas, o Senhor coloca no chão. Pastor, mas as portas têm fechadura, as portas têm tranca, as portas têm ferrolho e é de ferro. Deus derruba e arranca tudo para te abençoar, porque Ele é Senhor. Dar-te-ei tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor. Meus irmãos, quando nós estamos debaixo das bênçãos do Senhor, quando nós estamos debaixo das promessas do Senhor, Deus Ele tem algo especial para as nossas vidas. E a palavra do Senhor nos diz que há tesouros que estão escondidos. Existem tesouros que são aparentes, mas existem tesouros que nós ainda não estamos vendo, e são esses que o Senhor há de liberar para o seu povo. Receba a bênção em nome de Jesus. O cativeiro de Israel vai terminar, o sofrimento de Israel vai terminar, a angústia do povo de Israel vai terminar. Aquele povo havia parado de cantar, não existia mais alegria no semblante daquelas pessoas. Você não conseguia mais ver um sorriso no rosto daquele povo. Povo de Deus, povo triste, povo cabisbaixo. Mas existe um ditado popular que diz que não há mal que nunca acabe, não há mal que dure para sempre, e a hora de cantar chegou. E nesta noite eu gostaria de profetizar para a sua vida que a hora de cantar chegou para você também. A hora de cantar chegou para você também. Se alegre na presença do nosso Deus, se alegre na presença do nosso Senhor. Se o cântico de tristeza foi o Salmo número 137, se o canto de pranto daquele povo foi o Salmo de número 137, o Salmo de alegria, o cântico de louvor e adoração daquele povo foi o Salmo de número 126, quando eles vão dizer que o Senhor restaurou a sorte de Sião, e eles ficaram felizes, atônitos, como quem sonha, e eles vão dizer que as outras nações, que os outros povos olhavam para eles e diziam: o Senhor
tem feito grandes coisas por eles. E o auge da alegria daquele povo é levantar os seus braços para o Senhor e dizer: com efeito, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e por isso estamos alegres, diz o Senhor. Agora o povo está alegre, o povo foi liberto, não estão mais cativos em Babilônia. O império Medo-Persa derrotou a Babilônia e agora libertou o povo de Israel. Eles não são mais escravos, voltaram para suas casas, agora estão prontos e vão reconstruir. Mas a reconstrução não vai ser de qualquer jeito. O arrependimento chegou para aquele povo e a mão do Senhor está novamente sobre a vida daquele povo, e as promessas de Deus estão sobre a vida daquele povo. E eu gostaria de te falar 5 promessas de Deus que está no texto em qual nós lemos, o texto de Ageu. E Deus vai falar conosco poderosamente esta noite. A primeira promessa está no versículo de número 4, quando Deus vai dizer assim: ora, pois, ser forte, Zorobabel, e ser forte também Josué, filho de Zosadaque, e ser forte todo o povo da terra, assim diz o Senhor, e trabalhem, porque eu sou convosco, porque eu estou convosco. Queridos, algumas vezes na Bíblia Deus vai dizer que está com o povo, mas em raros momentos Deus vai dizer: eu sou com vocês, eu sou convosco. Irmãos, permita que Deus seja na sua vida. Permita que Deus esteja na sua vida. Permita que Deus seja com você na sua vida, em tudo aquilo que você faz. A orientação e a promessa do Senhor é: sejam fortes, trabalhem, e eu sou com vocês. A segunda promessa que o Senhor vai fazer está no versículo de número 5. Segundo a palavra da aliança que fiz com vocês quando saístes do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós. Não tenha medo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo não era real na vida de um crente. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele habitava na vida de uma pessoa para fazer um trabalho específico para Deus. Na aliança com Jesus, a promessa que Jesus nos faz é: eu irei para o Pai, mas deixarei um outro Consolador. Um outro Consolador que tem a mesma substância de Deus, que tem o mesmo poder de Deus. Na verdade, é o próprio Deus que habita em cada um de nós. O Espírito Santo de Deus habita em você. É Ele quem te capacita, é Ele quem te orienta, é Ele quem te instrui, é Ele quem te faz lembrar, é Ele quem te incomoda, é Ele quem intercede por você. E é o Espírito Santo do Senhor que vai apresentar a igreja, a noiva, a Jesus. Seremos levados na presença do nosso Deus através do seu Santo Espírito. Ele é quem nos levará a nos encontrar com o nosso Deus. Seja forte e corajoso, porque Deus habita na sua vida e você não está sozinho. A terceira promessa que está nesse texto está no versículo de número 6. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu e a terra, e o mar, e a terra seca,
farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão e encherão de glória esta casa, assim diz o Senhor dos exércitos. Deus fará coisas grandiosas. Deus fará coisas maravilhosas em sua vida. Sabe por quê? Porque a glória de Deus habita em você. O Espírito Santo de Deus, que é a glória do Senhor, ela habita em você. E grandes coisas você fará. Você é casa do Senhor. Porque o seu Santo Espírito habita em você. E a palavra do Senhor está dizendo, o próprio Deus está dizendo, que as nações vão tremer, e que eles virão até esta casa, não porque aqui seja melhor do que qualquer outro lugar, não, mas é porque a glória do Senhor irá contagiar pessoas, a glória do Senhor irá alegrar pessoas, porque a glória de Deus está sobre a tua vida. A glória do Senhor está sobre a sua vida. Quinta promessa, versículo de número 9. Deus está dizendo: neste lugar eu darei a paz. O versículo todo é bem conhecido. A glória desta última casa será maior do que a glória da primeira, assim diz o Senhor. E neste lugar eu darei a paz, diz o Senhor. Pessoas atribuladas entrarão pelaquela porta e sentirão a paz por entrar na casa do Senhor. Pessoas com depressão, angustiadas, entrarão por aquelas portas e receberão a paz, porque a glória de Deus está neste lugar, a glória de Deus está na tua vida. Pessoas atribuladas chegarão na tua casa e sentirão paz. Pessoas atribuladas te encontrarão na rua e sentirão a paz, porque a glória de Deus está com você. Pessoas atribuladas te encontrarão na rua, no centro da cidade, na beira do rio, no ônibus indo viajar, e sentirão a paz por estar do seu lado, porque a glória do Senhor está sobre a sua vida. Meus queridos irmãos, ainda veremos com os nossos olhos um grande avivamento espiritual neste lugar e neste bairro, porque a glória do Senhor está sobre a sua vida. Feche os seus olhos, vamos orar. O Espírito Santo de Deus completa esta palavra no teu coração.